Obrigado, Andrés. Boa noite, gente. Meu nome é Heraldo, sou professor do Mackenzie e eu também passei pela coordenação há um tempo atrás. E a ideia da cátedra surgiu com dois objetivos básicos, né? O primeiro deles foi trazer para vocês um pouco do que os professores da economia estão pensando sobre a conjuntura econômica. A gente nunca teve um canal de ligação, né, dos professores da economia com os alunos da economia. Então, a gente sempre sentiu falta disso, a gente sempre comentou entre nós professores a necessidade de se criar um formato que permitisse essa maior conexão, né? Foi se maturando a ideia de ter um núcleo de estudo de conjuntura econômica. O Caio era o professor da disciplina de conjuntura econômica, basicamente desde que essa disciplina foi criada no projeto pedagógico do curso de economia, e a gente estava desenhando esse projeto juntos. A ideia teve participação do próprio Caio. Há 2 anos, infelizmente, o Caio faleceu, e, obviamente, a ideia, quando ela começou a ganhar corpo, fez todo sentido, né? Ele era o responsável por essa área aqui dentro do departamento, então fez todo sentido a gente lançar um núcleo dedicado à conjuntura econômica que também homenageasse o Caio, que, como a Andresa falou, dedicou boa parte da vida dele ao Mackenzie, aos alunos. Ele tinha uma satisfação muito grande de estar aqui no Mackenzie, não só dando aula, mas participando da vida dos alunos, brincando junto, brigando comigo. E durante toda a minha coordenação, o Caio foi a pessoa que ficou na minha sala, quase como um coordenador adjunto. E então foi assim, muito até emocionante para a gente hoje. Estou vendo aqui na cara dos meus colegas, explícita emoção de estar aqui falando do Observatório de Conjuntura Econômica José Caio Racine, né? Bom, qual que é a ideia do observatório? Não só criar um canal, né, de comunicação dos professores com vocês, para vocês verem um pouco, né, o pensamento, o que cada um está pensando sobre lançamentos de indicadores, sobre conjuntura, sobre o que está acontecendo no dia a dia, mas também possibilitar que vocês trabalhem um pouco nessa área ainda na graduação, né? Na forma de projetos integradores, na forma de projetos de iniciação científica. A gente está viabilizando estágio para quem quiser trabalhar aqui dentro do observatório, né, para ficar mais perto dos professores. Os principais veículos de comunicação do observatório vão ser as redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook, e o site, né, onde a gente vai publicar não só um boletim, que vai ser trimestral, um boletim de conjuntura um pouco mais robusto, mas também notas mais curtas, né, sobre a conjuntura econômica. Então, essa é a ideia é que vocês aproveitem esse espaço que a gente está criando para criar um diálogo com os professores que dão aula para vocês, e que nem sempre, por incrível que pareça, no dia a dia, vocês têm tempo de conhecer a opinião, conhecer o pensamento desses professores que dão aula para vocês sobre, né, o que está acontecendo no dia a dia aí da economia. Então, essa é a ideia. E para a gente começar em grande estilo, a gente trouxe nosso querido amigo, e querido amigo do Caio também, o professor Ulisses, que vai falar de conjuntura. Ele tem só 4 horas aqui de material para discutir com vocês. Até amanhã ele termina. Andresa, vocês querem completar alguma coisa? Eu acho que o observatório é um sonho antigo do curso de economia, né? Vários coordenadores já tinham imaginado isso, e o Caio fez parte desse sonho que a gente está tornando real a partir de agora. Então, aproveitem essa oportunidade, que com certeza vai ser bastante enriquecedora para os alunos e para nós. O professor Ulisses, a quem a gente já agradece pela participação aqui.
Bem, boa tarde, boa noite já, né, a todos. Não me deixa muito deprimido, tá? Agradeço aqui a presença de todos. Para mim é uma grande honra estar aqui dando início às atividades da cátedra em homenagem ao nosso querido amigo. A gente combinou de não falar muito para não se emocionar, mas assim, eu só tenho coisas boas a dizer dele e foi, em primeiro lugar, um grande amigo, é um grande amigo, porque ele está vivo nos nossos corações e está vivo aqui nessa cátedra, e foi um grande professor do Mackenzie e uma pessoa com quem eu partilhei, tive a honra de partilhar amizade e de partilhar uma época de convivência na universidade muito grande, diária, onde nós trabalhamos no núcleo de avaliação de conjuntura econômica, e eu poderia dizer que aprendi muito de análise de conjuntura com o Caio. Então, assim, espero poder retribuir um pouco desse verdadeiro carinho que ele tinha por todos e dessa generosidade que ele tinha como pessoa e como professor no dia de hoje, falando um pouquinho da conjuntura. Realmente eu preparei aqui um material, mas não quero também ser muito cansativo. Você quer que eu... Você quer? Como é que faz aqui? É a direita? Direita. Ah, tá. E para voltar? Tem aqui para ir para voltar. Ah, tá. Ok. Bom, eu vou falar um pouco, vou falar da economia brasileira, conjuntura e perspectivas, quer dizer, eu vou falar sobre a situação atual e as perspectivas futuras, né? Um pouquinho aqui a nossa bola de cristal como economistas, mas vamos tentar traçar alguma coisa, e eu vou aqui controlar o tempo para não me estender demais. Em todo caso, a gente vai falar um pouquinho do cenário mundial, é inevitável falar sobre o cenário mundial. Vamos falar da situação atual da economia brasileira, quais podem ser as expectativas para os próximos meses e para 2022, e no final deixar algumas questões para reflexão. Eu não vou ler os slides, eu vou fazer um comentário e vou avançando. Realmente é um material grande, então eu não quero cansar, quero dar uma visão geral para todos aqui os presentes. Estou me ajeitando aqui com esse mouse. É sempre aqui embaixo? Se bem que eu acho que... Não sei se não é melhor... Peraí, eu vou fazer um método digital. Literalmente digital. Deixa eu ver se... Assim acho que fica melhor. Pronto. Então, o que a gente pode falar do cenário mundial, né, e que termina tendo repercussão no caso brasileiro? Nós estamos, no caso do cenário mundial, ainda sob o impacto da variante Delta, né, do coronavírus, revisões de crescimento da economia americana e desdobramentos da crise imobiliária na China. Então, a gente vai falar rapidamente sobre isso. Quer dizer, não tem como falar do Brasil sem falar da China, sem falar dos Estados Unidos. A China é nosso maior parceiro comercial, 33% das exportações. As exportações brasileiras estão tendo esse ano um crescimento expressivo para o mercado chinês, mas a preocupação aí é que a China vem dando sinais de desaceleração. Agora, o PIB do terceiro trimestre, a atividade econômica no terceiro trimestre, para os padrões chineses, cresceu muito pouco, 4,9%. E na situação atual, na conjuntura, né, da China, existe, em primeiro lugar, a crise imobiliária da mega empresa
Evergrande e os possíveis desdobramentos. Então, a gente tem que ressaltar que isso é muito importante, porque a economia chinesa, ela cresceu a partir de 98, fortemente baseada no mercado imobiliário. Para que vocês tenham uma ideia, o mercado imobiliário representa 25% do PIB chinês. É muita coisa. E a expectativa é de que haja outras 10 imobiliárias em situação similar. Tá? E a Evergrande é a segunda maior empresa do setor e tem uma dívida estimada em 300 bilhões de dólares. Então, a grande pergunta, né, e aqui os alunos do Mackenzie que estudaram Microeconomia 3 sabem, né, com a professora Andressa que está aqui, o professor Heraldo, o governo fica naquela sinuca, né, socorre ou deixa quebrar a empresa, né? E a segunda questão é se isso poderia ser uma repetição do Lehman Brothers, tá? Lembrando, em 2008, a quebra daquele grande banco de investimento que aumentou muito a intensidade da crise, né? Mas o Banco Central americano ficou também naquela sinuca, se deveria deixar quebrar ou não. Então, a China passa a ser um elemento de incerteza na economia mundial. As autoridades chinesas, a China é uma caixa preta, né, no sentido de que a gente não tem muita informação. Então, assim, justamente aquele problema de assimetria de informação, de ter né, a gente não ter informação incompleta, se faz crítico. E o governo chinês está se voltando contra as grandes empresas, fazendo uma intervenção em termos de regulação que está deixando também os analistas um pouco perplexos. Aparentemente, o governo chinês está incomodado com o poder que as grandes empresas chinesas adquiriram. Agora, em termos da questão imobiliária, aparentemente, né, embora a gente não tenha toda a informação, não temos o risco de uma crise sistêmica, como foi a quebra do Lehman Brothers, porque o Lehman Brothers atingia o sistema financeiro mundial e a dívida dessa mega empresa imobiliária está fortemente concentrada em 4 bancos chineses. E até onde a gente sabe, a impressão é que são poucos os credores externos, mas vai trazer impactos econômicos. A redução do ritmo de crescimento da China vai impactar principalmente para nós, aqui no Brasil, o preço do ferro, o preço do minério de ferro. A tendência é cair, e isso reduziria a duração do que se estava esperando, o novo ciclo aí do aumento de preço das commodities, das matérias-primas que o Brasil exporta. Aqui a gente vê a tendência claramente decrescente do minério de ferro. Por outro lado, uma tendência crescente do preço do petróleo. A Europa está atravessando uma crise energética também muito, muito grande. Então, assim, o Brasil vai ter uma redução aí num importante preço das suas exportações e, ao mesmo tempo, um aumento das suas importações por conta do petróleo. Os Estados Unidos, segundo o maior parceiro comercial, também aí tem sido um porto de destino importante para as exportações brasileiras. E o que está acontecendo lá é que as estimativas de crescimento estão sendo revisadas para baixo por conta da variante Delta. 33% dos americanos não querem se vacinar. O movimento, o pessoal chama de anti-vax, lá é anti-vacina muito grande. E o risco de inflação pela política enormemente monetária, aliás, fiscal, enormemente expansionista do governo Biden. Mas, de qualquer forma, a perspectiva ainda é favorável para esse ano, 6%, e para o ano que vem 5,2%, mas é uma economia que está claramente aquecida demais
Então, assim, há uma preocupação com a inflação e qual será o futuro da política monetária. Até o momento, o Fed, o Banco Central Americano, ele entende que a inflação americana é um fenômeno passageiro, mas existem dúvidas sobre isso e se realmente os juros americanos e, portanto, internacionais aumentariam no futuro. Então, aparentemente, o Banco Central americano primeiro vai vai reduzir a compra de títulos, depois parar de comprar e mais adiante subir juros. Essa é a perspectiva. A Europa, vários países adotaram lockdown no início do ano, também é um destino importante das nossas exportações. De qualquer maneira, o Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento de 5% para esse ano e 4,3% no ano que vem. Não são, assim, perspectivas tão sombrias, apesar aí da terceira onda da pandemia. Aqui um resumo das projeções, mas eu não quero cansar vocês. Aqui, América Latina, né, chama atenção o caso... principalmente o caso chileno, né, que um crescimento muito grande, enfim, preocupações também com inflação. E vamos falar da situação atual da economia brasileira. Então, o panorama internacional é uma desaceleração do crescimento da China, uma certa desaceleração também da economia americana, embora ainda muito aquecida, né, desaceleração em relação às expectativas anteriores, e a Europa com um desempenho relativamente inferior, mas ainda assim favorável. Agora, isso vale para os países desenvolvidos e vale também para o Brasil. A comparação com o ano passado, ela é uma comparação de uma base muito fraca, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas aparentemente, assim, temos incertezas internacionais, principalmente talvez aí essa questão, essa crise imobiliária chinesa, mas aparentemente não é um cenário de catástrofe. No caso da economia brasileira, a economia brasileira tem as suas incertezas próprias, né? Além de alguma forma de ser contagiada pelas incertezas internacionais, incertezas sanitárias, que todos nós sabemos, aí as novas cepas, se vai ter terceira onda ou não, se realmente a pandemia está controlada, a crise hídrica, né? Então, assim, o que vai acontecer com as chuvas, e tudo isso impactando a inflação e a atividade econômica. Outro campo de incertezas são as incertezas fiscais. Então, a discussão aí do pagamento dos precatórios, então, assim, como é que o Ministério de Economia não sabia dos precatórios, a confusão da reforma do imposto de renda, né, que, enfim, eu não vou detalhar aqui, mas é uma reforma que tenderia a desincentivar o investimento produtivo, que é algo que o Brasil precisa muito. O lançamento aí desse Auxílio Brasil, numa situação realmente bem complicada do ponto de vista fiscal. A perda de popularidade do presidente aumenta o risco de medidas populistas, os políticos pressionando para gastar fora do teto do gasto, e as incertezas políticas, né, que já começam a surgir no horizonte. As eleições devem provocar muita volatilidade na economia brasileira a partir do próximo ano. E a pergunta do milhão, qual vai ser a política econômica a partir de 2023, né? Em primeiro lugar, quem vai ser o novo presidente, ou enfim, quem vai ser o presidente a partir de 2023? Bom, com relação à situação atual, como eu estava falando, quando a gente analisa a atividade econômica, tem um indicador mensal que é o IBCBR do Banco Central,
A comparação com o ano passado sempre é favorável. Então, janeiro, julho de 2021 em relação a 2020, um crescimento chinês, né? Um crescimento de 7%, mas se a gente compara o mesmo período em 2019, um crescimento de 0,4%, quer dizer, praticamente uma estagnação. Nós temos impactos positivos aí, como eu dizia, vindos das exportações. Então, as exportações estão aumentando não só o preço, mas a quantidade exportada. E mesmo comparando com 2019, a gente tem aí, até setembro, um aumento de 30%, que não deixa de ser muito significativo. Inclusive com um efeito multiplicador do agronegócio, embora a agropecuária represente menos de 7% do PIB, mas o agronegócio como um todo, incluindo a agroindústria, é algo em torno de 25% do PIB. Isso está incentivando a produção de caminhões, portanto, aí puxando um pouco a indústria. Outro impacto positivo que a gente está observando, a construção imobiliária, que está justamente se expandindo a partir dos juros baixos e da expansão do crédito imobiliário. Aqui alguns indicadores de atividade. A gente geralmente olha também indústria, o comércio ampliado, que inclui veículos e material de construção, serviços, mas se a gente compara novamente com 2020, um crescimento significativo, mas comparando com 2019, até agosto, um crescimento mais, no caso da indústria, até uma leve queda, né? E no caso dos serviços e do comércio, um crescimento bastante mais modesto. Aqui um detalhamento que eu não vou entrar para cansar vocês. E um problema, né? A gente viu que há então, assim, em síntese, há uma retomada da economia, embora uma retomada mais fraca do que mostram os números, principalmente se comparados ao ano passado, que foi um ano muito ruim, como a gente sabe, para a economia brasileira. E a preocupação, talvez, além da fiscal, uma das maiores preocupações do momento é a aceleração da inflação, e ao contrário do que inicialmente o Banco Central brasileiro dizia, uma inflação que mostra uma resistência. Então, em 12 meses terminados em setembro, a gente já está numa inflação de 2 dígitos, mas vamos ressaltar aqui que é uma inflação muito puxada pelos custos, né? É uma inflação de custos, porque a gente estava vendo, né, o crescimento do comércio, o crescimento do consumo, ele existe, mas ele ainda não tem uma tração para gerar uma aceleração inflacionária. É um crescimento de custos. A gente estava falando do preço do petróleo, isso incide, nós temos o preço da energia elétrica por conta da crise hídrica, e temos também aí a incerteza política e fiscal, que alimenta aumentos da taxa de câmbio, que também vão pressionando os preços, né, pelo lado dos custos de produção. E quais seriam os cenários para o final do ano e as expectativas para o ano que vem? Então, terceiro e quarto trimestres haveria uma tendência de uma certa estabilização, quer dizer, novamente, em 2021, o PIB vai crescer, mas ele vai crescer sob uma base fraca do ano passado. Se a gente realmente eliminar esse efeito base, o crescimento esse ano, na verdade, estaria perto de 1%, ou até um pouquinho menos. As exportações vão continuar favoráveis, apesar aí da desaceleração da China. A flexibilização das regras sanitárias muda a composição da demanda, então agora tem segmentos que foram muito afetados, que estão se recuperando, vou falar depois um pouquinho disso, vestuário, serviços prestados às famílias, enquanto que outros que cresceram muito no passado já estão mostrando um certo arrefecimento, supermercados, material de construção principalmente.
O consumo interno, que do lado da demanda, né, do lado do gasto, é o grande motor do crescimento econômico brasileiro, ele vai ser negativamente impactado por alguns fatores. Em primeiro lugar, a redução do poder de compra pela aceleração da inflação, o aumento dos juros, que já vem ocorrendo e deve continuar, e, portanto, consequentemente, o aumento do custo do crédito, e a confiança do consumidor, que já mostra uma tendência à diminuição. Isso aí é muito importante. Em economia a gente fala muito de expectativas, mas como uma coisa meio esotérica, né? E, na verdade, aqui a gente está falando da predisposição das famílias a gastar, né? Que, inclusive, também uma coisa que tende a derrubar a confiança do consumidor é a taxa de desemprego, que ainda se mantém elevada. Então, aqui, o índice de confiança, um dos índices de confiança do consumidor, no caso aqui da Fundação Getúlio Vargas, mostrando queda, a confiança empresarial também mostrando redução, naturalmente, com todo o cenário, o empresário está antenado no que está acontecendo, e aqui a confiança da indústria, do comércio e dos serviços, mostrando dos empresários, né, desses setores, mostrando nos 3 casos aí uma redução, que é natural, por conta aí digamos assim, de uma certa decepção com o cenário atual. E já falamos isso aqui também, as pressões inflacionárias são pressões de custos, preços internacionais das matérias-primas, câmbio, energia e falta de insumos, né? Isso é importante também, principalmente na esfera industrial. A expectativa do índice oficial de inflação do IPCA fechando o ano em 9%, sendo que o teto da meta de inflação é 5,25%, e o Banco Central, já autônomo, ele precisa, a gente aprende que a credibilidade é sempre muito importante para o resultado da política monetária em termos de reduzir a inflação, então ele tem que mostrar, ele tem que continuar aumentando os juros, embora não seja o momento mais ideal para fazer isso, né, dado que a economia está com dificuldade de retomar o seu ritmo, mas ele tem que mostrar que ele persegue a meta, que ele está comprometido com a meta de inflação, e, portanto, as expectativas com relação à taxa básica são de fechar o ano acima de 8%, o que também não é uma boa notícia para o endividamento público, né? O endividamento público está diminuindo mais por conta, na verdade, de um efeito estatístico, mas, de qualquer forma, o aumento dos juros básicos deveria aumentar a taxa de juros dos títulos públicos. A taxa de câmbio, né? A gente costuma brincar que em economia, Deus inventou o câmbio para humilhar os economistas, porque é muito difícil de prever, mas a gente pode tecer alguns comentários. O câmbio e o clima, né, que são as 2 variáveis aqui que a gente está falando, mas, ao contrário de situações anteriores, uma coisa importante de ser dita também, o fato dos juros internos estarem aumentando não tem diminuído o câmbio, porque a tendência é atrair capitais financeiros de fora, né, já que a taxa de juros é mais alta no Brasil, mas não está acontecendo isso devido às incertezas fiscais e políticas. Então, expectativa de fechamento do ano, um câmbio, embora não vamos nos apegar ao número, mas assim, acima de 5,40, algo assim. E para 2022, a economia vai ser impactada pelo cenário político, né? O grau de incerteza, pelo menos até o primeiro turno, vai afetar o desempenho econômico. A gente vai observar muita volatilidade, muita flutuação no câmbio e na bolsa. Eu não sou cientista político, estou longe disso, mas tudo indica uma disputa presidencial bastante polarizada, pelo menos até o primeiro turno.
A inflação não tende a convergir para a meta em 2022, a tendência é, inclusive, de fechar novamente acima da meta, né, perto de 6%. Então, a gente tem que se lembrar que existem muitos reajustes defasados, transporte, educação, que ao longo do tempo vão ter que se alinhar. Não sabemos ainda, mas é provável uma extensão da crise hídrica. A gente tem muita indexação, que é um termo técnico, ou seja, a economia brasileira é uma economia que tem muita correção monetária, então, na medida que a inflação do ano anterior, de 2021, fechar alta, de qualquer forma, isso tende a contaminar a inflação do ano que vem, e a crise mundial dos semicondutores, que também não tem aí, que novamente gera pressão de custos, né, porque reduz a produção, não tem uma solução assim muito rápida à vista. Os juros, então, vão continuar aumentando, podendo chegar, enfim, até 10%, alguns analistas estão falando, os juros, a taxa Selic, os juros básicos. O PIB deve crescer em torno de 1%. Eu falei que o PIB desse ano crescia 1%, descontando, né, vai crescer 5%, mas ano passado caiu 4%, mais ou menos essa é a conta, simplificando, né? Mas esse ano deve fechar perto de 5%, mas ano passado caiu 4,1%. Então, ano que vem, realmente aí vai crescer perto de 1%, ou tem gente que está até falando que vai crescer menos do que isso, porque aí a gente já está falando de uma base de comparação maior. Se esse ano vai crescer 5%, já fica mais difícil de superar, né? Então já não tem aquele efeito estatístico. Juros elevados vão arrefecer um tanto a retomada, como a gente estava falando. Crédito fica mais caro e seletivo, e a gente fala da recuperação em V, de uma recuperação rápida em 2021, mas, a bem da verdade, pessoal, a economia brasileira, é muito repetitiva essa frase, mas se não fizer as reformas estruturais, não tem a capacidade de crescer muito além de 1,5%. Se a gente pegar o crescimento médio do Brasil nos últimos 10 anos, tirando 2020, é um crescimento perto de 1%, 0,8%. Aqui estão algumas projeções. Num ano eleitoral, que seria o ano que vem, a gente tem que falar isso também, a economia não vai ser uma aliada do atual governo, porque os juros vão estar elevados, a inflação alta, possivelmente uma continuidade da crise energética, a atividade vai crescer pouco e o mercado de trabalho se recuperando de forma mais lenta. Mas, atenção, o cenário poderia melhorar se surgir um candidato à presidência. O pessoal fala muito da terceira via. O mercado deseja, vamos falar assim, um candidato novo, um candidato aí que se fala de terceira via, né? Enfim, um candidato com ideias, podemos dizer, responsáveis, enfim, com uma proposta de política econômica razoável, poderia gerar uma reversão positiva nas expectativas, e esse cenário, atenção, poderia ser muito melhor do que a gente está falando. E algumas questões que eu queria deixar para reflexão. Então, é interessante, quando a gente tem crise e recuperação, a gente nunca tem um comportamento totalmente homogêneo, né? Mas com a flexibilização das medidas de isolamento social, na medida em que a curva do vírus vai sendo domada, a gente tem um comportamento setorial menos heterogêneo. Então, na pandemia, nós tivemos setores que cresceram muito, o comércio eletrônico cresceu muito, as exportações também, e, claro, aqueles segmentos mais dependentes da mobilidade, principalmente no setor serviços, né, por exemplo, bares e restaurantes, foram muito afetados de forma negativa, naturalmente, a gente sabe.
com diferenças de comportamento assim jamais vistas na história recente da economia. E a gente, nesse pós-pandemia, observa uma volta gradativa à normalidade e alguns setores que perderam estão começando a se recuperar. A gente está observando restaurante, turismo, eventos culturais, companhias aéreas, vestuário e calçados, à medida que as pessoas saem mais de casa. E alguns outros setores que cresceram e estão começando a perder, principalmente supermercados, por conta aí também do aumento do preço dos alimentos, e bens de consumo duráveis pela restrição da oferta de componentes, e também pela própria situação econômica difícil aí que está afetando negativamente as vendas de móveis e eletrodomésticos. Setores que cresceram e vão continuar se expandindo, o agronegócio é o setor mais competitivo da economia brasileira. Aqui o professor Heraldo está feliz porque ele gosta dessa área. Então é uma boa notícia, de qualquer forma, uma boa notícia para todos. As exportações, apesar das incertezas externas, a tendência é manter o crescimento, inclusive beneficiadas, né, pelo fato da taxa de câmbio estar mais elevada, e o comércio eletrônico com grandes perspectivas de continuar um crescimento exponencial no ano que vem. A gente pode até falar que houve algumas mudanças de hábito por parte dos consumidores que cristalizaram aí o comércio eletrônico. E a situação do mercado de trabalho ainda é uma situação bastante complicada, apesar de que o emprego aumentou, diminuindo a taxa de desemprego, mas essa taxa de desemprego ainda é muito elevada, e se a gente somar com os desalentados, que são aquelas pessoas que, pelo menos momentaneamente, desistem de procurar emprego, e mais os subocupados, que são aquelas pessoas que gostariam de trabalhar mais tempo, a gente está falando de 25% da força de trabalho. Então, a atividade econômica recuperou o nível pré-pandemia, mas o número de pessoas ocupadas no segundo trimestre ainda está 5,4% abaixo do mesmo período de 2020. Então, de qualquer forma, quais são as explicações para a melhora do emprego no segundo trimestre? O mercado de trabalho ele vai se recuperando de forma mais lenta, os serviços que são mais intensivos em mão de obra, como a gente viu, estão se recuperando. Eu tenho mais emprego, né? Se mede aí a quantidade de pessoas que querem trabalhar e encontram trabalho, né? Mas eu tenho menos horas trabalhadas, né? Tem aquela coisa da subocupação e um crescimento muito forte aí do emprego informal. Mas a questão é que é melhor ter emprego informal do que não ter nada. Então, assim, não é o ideal, mas é, de qualquer forma, uma recuperação do emprego. E lógico que, dependendo do segmento do mercado de trabalho, a gente tem um impacto diferente. Aqueles trabalhadores informais e de menor qualificação sofreram mais, os informais voltam aí com a flexibilização, e os trabalhadores formais menos qualificados foram afetados aí por alguma mudança tecnológica. Nesse sentido, aí, o pessoal de TI teve muita demanda de trabalho, muitas empresas aproveitaram de se digitalizar e automatizar uma série de funções, muita reestruturação financeira de empresa, e o professor André está gostando disso aqui do meu lado, e muitas fusões e aquisições, ele vai ter serviço aí também, né? Porque vocês sempre perguntam se a gente trabalha ou só dá aula, então assim, é bom dizer isso. E a gente pode estar assistindo também um novo equilíbrio, digamos, da economia com mudança de preços relativos. A inflação no Brasil, a gente está observando o mundo inteiro, está com problema, vamos dizer assim, grosso modo, um problema de inflação, mas o Brasil está superando aí os países emergentes e vários desenvolvidos. Do ponto de vista setorial, a indústria extrativa e petróleo e derivados são os que apresentam os maiores aumentos de preço,
enquanto que indústria de bebidas, material de transporte, exceto veículos e fumo, são os preços setoriais que estão apresentando menor crescimento e até queda, no caso aqui, do fumo. Basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero não ter sido muito cansativo, acho que eu me mantive dentro do horário e consegui passar tantos slides. E agora abrimos para as perguntas, pode André? Pode ser. Então eu vou parar aqui a apresentação. Aqui? Isso. E aqui eu fico à disposição. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat. Luca, quer fazer uma pergunta? Não, ele não? Colocou aqui para a presença dele. Ah, tá. Bom, mas além da presença, tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Opa. Lucas perguntando aqui, comentar sobre o leilão de dólar. Mas especificamente o que seria, por favor? Aqui tem uma pergunta. Enquanto o Lucas complementa a pergunta dele, tem uma do Paulino aqui, ó. O Brasil está em estagflação. Quais as causas? Olha, vamos dizer que Bom, a gente ensina isso eu ensino em Macroeconomia 2 e outros professores também, professor Julian. A gente está vivendo, na verdade, um choque de oferta, né? Ou seja, uma redução da produção devido aí ao aumento dos custos de produção e a falta de insumos, né? A gente falou isso. Então, isso faz com que a produção diminua e essa diminuição da produção, ela gera o pior dos mundos, que é o aumento de preços e a redução aí da atividade econômica, ou o menor crescimento da atividade econômica. Então, a causa é o choque de oferta pela crise hídrica, pelo aumento dos preços internacionais, pelo aumento do câmbio, tá certo? Porque, de uma maneira normal, vamos dizer assim, em períodos anteriores, a gente tinha aumento dos preços internacionais e como isso o Brasil exportava mais em valor, isso trazia mais dólares e diminuía a taxa de câmbio. Então, a gente tinha uma compensação no caso da inflação, mas agora o câmbio está se somando a esse aumento dos preços internacionais. Então, isso está gerando uma inflação mais alta e isso reduz a atividade, né? Pela redução da produção, os produtores não estão conseguindo repassar esse aumento de custos, esse aumento do câmbio aos preços, né? Porque as vendas, se a gente tirar o efeito base do ano passado, estão fracas, né? Bastante fracas. E, por outro lado, o Banco Central vem já há um tempo numa política de aumento de juros que já começa a repercutir em aumento das taxas de juros que afetam o consumo. Beleza. Tem mão levantada. Deixa eu ver se você consegue ver aí, Ulisses. Porque tinha um Guilherme que estava com uma mão levantada. Peraí, tem várias. O Guilherme, eu não consigo ver inteiro o nome aqui no celular. Peraí. Aqui, ó, Guilherme Milan de Oliveira. Tinha uma pergunta, acho que tinha uma pergunta antes. Peraí, vou subir aqui porque... O Lucas complementou. Qual seria o real potencial de impacto no câmbio e na liquidez do dólar dentro da economia brasileira? Você está falando o quê? Do fato do leilão. Essa é a complementação daquela pergunta do leilão de dólar. Bom, naturalmente que o Banco Central
ele vai fazendo intervenções na medida em que ele estime, a gente tem um câmbio flutuante, então na medida que ele estime que o aumento da taxa de câmbio ultrapassa, vamos falar assim, é excessivo e complicando o cenário de inflação, o Banco Central faz leilões de dólar, faz uma operação, no fundo é como se fosse vender dólar, aumentar a oferta de dólar para dar uma segurada na cotação. Não sei se eu respondo com isso que você está me perguntando. Depende, o impacto pontual e baixo vai depender da evolução, né? É difícil a priori saber o que você chama de flutuação excessiva. Se a reforma tributária... Não, nenhuma das reformas tributárias propostas são capazes de alavancar o crescimento. Tá? Ao contrário, são reformas que aumentam a carga tributária. Eu vou falar claramente porque eu estudei os projetos de lei e fiz várias simulações. São reformas que aumentam a carga tributária. Não é real dizer que é manutenção de carga tributária. E são reformas que não vão simplificar nada. São reformas que vão aumentar, inclusive, o contencioso tributário, porque são reformas que complicam, que não reduzem, não simplificam o sistema, não reduzem a burocracia e, muito provavelmente, aumentarão a carga tributária, que já é excessiva. Nós temos a carga tributária da Grã-Bretanha. Então, eu acho que para piorar, é melhor não mexer, é melhor não fazer nada. Desculpa a franqueza, mas realmente nenhuma das reformas... É curioso até que alguns colegas muito mais ilustres do que eu sejam favoráveis, mas desculpa falar, mas eu acho que eles leram até a 3ª página as propostas, porque se continuar a ler, uma delas, por exemplo, a PEC 110, ela prevê a administração da arrecadação por parte do governo federal, do governo de cada estado e das prefeituras de cada município. Então, imagina aonde seria realizada essa reunião. No Morumbi, no Maracanã. Então, imagina, enfim, isso é um detalhe, tá? Mas, infelizmente, não são reformas. O Brasil precisa de reforma tributária para simplificar, para reduzir carga tributária. Enfim, seria uma outra palestra aqui especificar por que eu estou falando isso. Muito se fala sobre fortes altos do dólar em momentos prévios às eleições. Ao que parece, uma terceira via poderia frear esse movimento. Agora, caso contrário, considerando a elevada polaridade, olha, Deus inventou o câmbio para humilhar os economistas, mas o que eu posso te dizer, Vinícius, é que ano que vem vai ser uma montanha-russa na Bolsa e no câmbio, porque, vamos falar claramente, nós temos, aparentemente, né, por um lado o Bolsonaro, por outro lado o Lula. Eu acho que nós já estamos numa polarização política nesse momento, né? E eu não sou cientista político, então desculpe a intromissão em áreas que não são minhas, né? O professor aqui, né, que está me olhando, né, meio estranho, mas assim, tô brincando. Professor Rogério que está me olhando meio estranho, mas enfim, a questão é que nós já estamos numa polarização. Então, assim, corremos o risco do Bolsonaro, para tentar ganhar a eleição, começar com uma série de propostas muito populistas, à direita, mas muito populistas, e, por outro lado, o Lula com soluções mágicas, e, bom, naturalmente que o mercado, na verdade, gostaria de propostas, vamos falar assim, a terceira via mais sensatas. Então, se não surgir esse candidato, né, nós temos esse que o pessoal chama de sebastianismo, né?
o salvador da pátria, eu não sei se ele existe, né? Não sei quem será ele, se será, né? Às vezes a gente tem surpresas, né? Pode aparecer, né? Não sou especialista nisso, mas pode haver uma surpresa, sim. Pode aparecer um candidato mais moderado, vamos falar assim, e com propostas de política mais coerentes, vamos falar assim, mais feijão com arroz do que tem que ser feito. E isso pode reduzir a incerteza, Vinícius, e reduzir, então, a volatilidade do câmbio, da bolsa, porque a incerteza ela termina atrapalhando a atividade econômica, né? Então, eu torço para que isso aconteça. Tem mais alguma pergunta? Tem aqui do Rodrigo G. Tem a observação do Jefferson, complementando a sua fala, e depois aqui, professor, qual a nota que o senhor dá para a política econômica do atual governo? E aí, olha que interessante, ele diz, fui aluno entre 2001 e 2005. Olha só, a gente tem gente aqui que... Muito legal. Foi meu aluno? Não, foi aluno, provavelmente, do Mackenzie, deve ter sido seu aluno também, meu aluno, né? Há quase 20 anos atrás. Enfim... Peraí, o Jefferson, o leilão de dólar, isso, ok, depois da sim, fala do Jefferson. Perfeito, Jefferson, obrigado. Qual a nota que o senhor dá para a política econômica do atual governo? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Rodrigo, assim, eu acho que a gente tem que ser bem objetivo, e eu estou tentando ser bem objetivo, tá? Eu acho que foi, por um lado, decepcionante em termos das promessas de reformas estruturais, embora tenha sido aprovada a reforma da Previdência, embora parcial, mas eu diria que que nota eu daria? Eu acho que eu daria um 4,5, 5 talvez, um 4,5 talvez, porque realmente houve muitas promessas de reformas que não aconteceram, mas algumas conquistas também. Eu acho que a gente tem que ser objetivo nisso. Não é, na minha opinião, do ponto de vista da política econômica, tá certo? Não é terra arrasada no sentido que a gente teve autonomia do Banco Central, que acho importante para assegurar uma política monetária responsável. Tivemos a reforma da Previdência, parcial, mas de qualquer forma, reforma igual. Foi importante, pelo menos para estancar um pouco da sangria nas contas públicas, e nós tivemos também a lei da liberdade econômica, que não vai resolver todos os problemas de um dia para o outro, mas diminuiu em algum grau a burocracia. Eu salientaria essas 3 conquistas do ponto de vista econômico. Agora, de resto, decepcionante, e agora, assim, uma política econômica que, de certa forma, termina ficando muito contaminada pela alta temperatura política, né? E no sentido de fazer concessões e tomar decisões contrárias à necessidade de ajustar as contas públicas em algum momento, né? Então, enfim, isso é um pouco que eu poderia dizer de forma mais curta. Fui aluno seu e Rodrigo Generali, eu me lembro, Rodrigo me lembro de você. E eu estive na banca dele. Me lembro de ó. você, Rodrigo Generali. Era um excelente aluno, mas ele conversava um pouco em aula, né, Rodrigo? Eu me lembro de você, Rodrigo. Lembrou. Tá vendo? Lembrou mesmo. Como você pensa na questão ambiental, né, Rodrigo? Dava umas broncas em você de vez em quando. Ó, conversava bastante aí. A memória do velho ainda funciona, tá vendo? Professor, é o ginseng que eu tomo. Professor, como você pensa na questão ambiental no futuro da humanidade? Nossa, estamos fazendo perguntas existenciais aqui. No futuro da humanidade, na questão econômica, que possivelmente podemos ter novas pandemias. Olha, Guilherme, a preocupação, eu acredito que, também sendo objetivo, né, a preocupação ambiental é uma preocupação legítima, a preocupação com a sustentabilidade do meio ambiente é legítima, né?
Mas o que está sendo discutido atualmente é o seguinte: será que a sociedade está disposta a pagar o preço de uma mudança muito rápida de matriz energética? Porque todos concordamos que seria muito melhor para o mundo, para a sociedade, a diminuição, por exemplo, da dependência de combustíveis fósseis, mas uma mudança muito acelerada dessa matriz energética, ela também tem o lado dos custos. A gente, quando estuda economia, a gente estuda custo-benefício, né? Então, assim, uma coisa que está se discutindo é isso. Então, a sociedade, de uma maneira geral, o mundo, estará disposto a pagar o custo de uma mudança muito rápida de matriz energética, porque não é muito simples fazer essa mudança. Não que eu defenda o uso de combustíveis fósseis, ao contrário, mas a gente tem que ser um pouco realista nesse sentido, né? Com relação às pandemias, bom, isso aí, os epidemiologistas são mais pessimistas que os economistas, né? Então, assim, aparentemente, nós poderíamos estar sujeitos aí enfim, a novas pandemias, talvez até possamos falar de um ciclo, né? Afinal de contas, a gripe espanhola foi há quase 100 anos atrás, não sei realmente o que dizer, mas a preocupação é legítima. A gente precisa realmente... eu sou até bastante favorável, eu sou um defensor da economia circular, do reaproveitamento, da reciclagem. Eu acho que existem estudos sérios que mostram o ganho econômico da reciclagem. Quem vai ser campeão do Brasileirão? Jefferson mandou essa. Olha, Jefferson, eu sou flamenguista, entendeu? Então, assim, eu vou torcer pelo meu time, né? Embora tenhamos aí o Atlético Mineiro, enfim. Bom, estamos aí na briga. Né? O Leonardo está rindo aqui. Está rindo. O Leonardo está rindo. Olha, o que eu sei, o Guilherme quer mandar um currículo. Pode mandar. Pode mandar o currículo. Aí sim, Rafael, aí sim. Eu gostei. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Não sei. Até pelo horário também já. O que é que eu faço? Para conjuntura econômica. Pode sim. Deixa eu entrar agora. Oi, pessoal. Eu apareci um pouquinho no começo. A gente estava pensando numa logística aqui na sala de aula, acabou não funcionando muito bem. Então, olha aí, a Jaqueline perguntou e era exatamente esse fechamento que eu queria passar. Na verdade, antes do fechamento, tem aqui a pesquisa de satisfação. Deixa eu só compartilhar a tela de novo. Uma pesquisa de satisfação relativa à Semana de Ciência e Tecnologia. Tá? Então, dá o print aí na tela, tal, enfim, para depois, quem puder, por favor, responda, né, a pesquisa de satisfação. E aqui estão as redes sociais, né, do Observatório. Tá? A gente tem lá no Facebook, MAC Conjuntura, e no Instagram, né? Nos QR Codes aí você já vai direto para as redes. Acompanhem, a gente lançou as redes, né? A página no Facebook tem uma semana, a gente já tem mais de 250 pessoas acompanhando, né? Enfim, acho que o projeto está bem legal e é algo que Caio merece, né? Enfim, aliás, ao longo da fala aqui, da palestra, enfim, nós chegamos a bater 144 pessoas, né? Enfim, isso é muito legal, porque isso representa o que o Caio sempre foi, né? Enfim, é isso. Obrigado, pessoal. Andresa vai falar mais. Eu quero agradecer a todos os participantes, os familiares do Caio que estão presentes, o os Raci alunos, e o Gustavo. O professor Raci, o Gustavo, enfim, todos os professores, alunos, os professores que compõem o nosso observatório. Agradecer ao professor Ulisses pela palestra, pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço essa grande oportunidade de homenagear o nosso querido amigo. Isso.
Enfim, nosso amigo foi muito bem lembrado esta noite e ele merece todo esse carinho que a gente tem por ele. Bom, participem dessa oportunidade, vocês que são alunos, ex-alunos, sigam lá os nossos posts nas redes sociais. E a gente tem um e-mail também, ccsa.conjuntura@mackenzie.br. É isso. Certo? Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Então, Jaqueline, manda um e-mail para a gente esclarece tudo direitinho e tal, tá? Participem, é como o Heraldo falou, a ideia é que a gente publique coisas periodicamente nas redes sociais, uma vez por semana ou a cada 10 dias, enfim, né? E para que a cátedra fique viva, a gente precisa da participação dos alunos, então contamos com... E esse é o objetivo da cátedra, né? Ser esse espaço de discussão e etc. Tá bom? Inclusive de publicação dos alunos. Exatamente, exatamente. Muito bem. Pessoal, muito obrigada. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite.